Paz do Senhor a todos, eu sou a pregadora Tia Lu, meu nome é Luciana, sou da cidade de São José dos Campos e esse é o nosso curso online sobre missões Kids. Bom, você deve estar se perguntando por que ensinar missões para as crianças, né? Se você parar e perguntar para suas crianças qual é a profissão que elas querem ter quando crescer, você vai ouvir diversos, por exemplo, bombeiro, pediatra, veterinário e assim por diante. Mas raramente você vai escutar alguma criança dizer que quer ser missionário. Então, hoje, nesse curso, você vai começar a aprender como ensinar as crianças sobre a importância de ser um missionário, trabalhar na obra de Deus também. A criança, ela tem a facilidade de se comunicar com outra criança. A criança, ela consegue falar de todos os assuntos mais variados possível. Então, a criança, ela consegue levar a palavra, a semente de Deus, para outros corações, outras crianças. Amém? Então, você precisa entender que, muitas vezes, deixamos de incluir as crianças dentro da obra de Deus, de ensinar os passos que são necessários para que quando ela tenha oportunidade, ela possa estar ensinando sobre o grande amor de Deus para as outras pessoas. Amém? Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não fala que você tem que ter uma idade específica, mas nós sabemos que devemos fazer discípulos. Então, quando nós pensamos desta maneira, trabalhamos dentro do departamento infantil para formarmos discípulos, pessoas que vão levar a mensagem da salvação, a mensagem da cruz para todas as outras crianças, independente da idade também, tá bom? Aqui eu separei que as igrejas atuais, elas têm deixado muito a desejar nesse sentido, né? Quando eu era criança, eu gosto sempre de voltar para o meu passado, tá? Então, quando eu era criança, na escola dominical, era natural a tia tirar 10 minutos para falar sobre missões, sobre os missionários, sobre o campo missionário que a nossa igreja atingia. Fazíamos também algumas atividades em favor desses missionários. Por exemplo, tirar um tempo para orar por eles, pelas famílias, escrever cartas para eles, ou alguns dizeres, versículos, desenhos, não importava, mas sempre estávamos lembrando dos nossos missionários. O professor que vai ensinar e incentivar as crianças sobre ser um missionário, né, ou orar pelos missionários, ele precisa saber qual é o missionário do campo da sua igreja que está trabalhando atualmente nesta área, né? Se você tem alguém da sua igreja que está no campo missionário, fazendo alguma visita no interior aqui do Brasil, em alguma região, ou até mesmo fora do Brasil, é interessante você trazer o nome dele, o nome da sua família, dos seus filhos, a região aonde ele está, né, atuando, levando a palavra de Deus, para que as crianças comecem a refletir sobre eles e também ter um momento de oração a favor do mesmo, tá bom? Se vocês estiverem falando com as crianças sobre missões, é legal também ter um mapa mundi, ou aquele globo, né? Onde você consegue localizar ali os países, as regiões que a sua igreja atua e também estar falando um pouquinho sobre cada país, a cultura, como as pessoas vivem, quais são os tipos de religiões que existem ali, os países que precisam ser alcançados e como hoje a internet, ela também nos ajuda nesse trabalho. Então fica mais fácil você levar um notebook para dentro da sua sala e também mostrar alguns vídeos de missionários, né? Temos ali no YouTube o da jovem Andressa. E esse vídeo, eu já vi ele há muito tempo, era na época do Orkut ainda, quando eu vi a primeira vez e me derramei em lágrimas, né? Porque o final, a gente sabe que ela sofreu um acidente, mas ela deixou um legado muito lindo, apesar de ser uma adolescente
e vivia aqui no Brasil. Ela não foi para fora fazer uma obra missionária, mas o tempo que ela esteve aqui, ela alcançou muitas vidas. Então, o que a gente traz nesse vídeo? Esse vídeo eu vou deixar também aqui no curso para quem não viu ele poder assistir e também está apresentando para suas crianças, juniores e adolescentes, tá bom? Por que essa importância? Porque uma vez eu trabalhei com esse vídeo dentro da minha igreja e ali os jovens, eles se identificaram muito com a obra missionária dela e viram como eles poderiam fazer a diferença dentro do seu bairro, no meio da sua família, não é verdade? Então nós precisamos trazer exemplos bons e recentes também para que eles possam assistir e poder meditar como eu posso me parecer com aquele missionário. A maneira que eu gosto de trabalhar sobre missões com as crianças é arrumar para elas panfletos ou revistinhas, né? Então, quando você consegue esse tipo de material, o que eu faço? Eu distribuo para as crianças da minha igreja e peço para que cada uma leve para a escola. Ali atrás do panfleto, eu sempre carimbo o endereço com o horário do culto da nossa congregação. Desta maneira, já atingimos muitas crianças, né? E as suas famílias. Então, isto é uma estratégia. Nós precisamos pensar quais são as maneiras e quais são as possibilidades de ganhar, primeiramente, as pessoas ao nosso redor, dentro do seu bairro, da sua comunidade, dentro da sua cidade ou até mesmo dentro da sua família. Romanos capítulo 7, no versículo 4, nós vamos aprender assim. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Neste texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele afirma que devemos frutificar. Então, a primeira aula que você vai ter com as suas crianças dentro desse projeto Missões Kids é levar uma árvore. E ali você vai colocar frutos, né? Pode ser maçã, pode ser um cacho de uva, pode ser o fruto que você desejar, pode ser laranja, tá bom? Mas você vai levar um painel com uma árvore e vai colocar frutos ali. E vai dizer para cada criança que assim como aquela árvore está dando frutos, nós, para Deus, também devemos dar muitos frutos, ou seja, muitas almas, ganhar pessoas para o reino. De Jeremias, no capítulo 17, do versículo 7 ao 8, nós vamos ler que o profeta Jeremias, ele escreveu assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ainda que um missionário ele enfrente alguns momentos difíceis dentro da sua obra, né, daquilo que ele está fazendo para o Senhor, se ele confiar verdadeiramente no Senhor, ele vai dar fruto, né? Porque Deus vai abençoar a obra. Então nós precisamos ensinar as crianças que todo missionário enfrenta muitas dificuldades, mas ainda assim, se ele estiver firme com as suas raízes, ou seja, se ele estiver plantado a palavra de Deus, ele com certeza vai frutificar. Amém? Estamos falando de fruto e de árvore, então eu sugiro que vocês, ao abordar sobre o assunto de missões com as suas crianças, você fale sobre o fruto do Espírito. Algumas dias e até alguns outros pregadores, eu já vi falar os frutos do Espírito. Mas está errado. A Bíblia diz no singular. Então, ela fala o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, no capítulo 16 ao 23, Paulo ele faz duas abordagem para a nossa vida. Há pessoas
que fazem as coisas pela sua própria força, e a gente conhece bem, o resultado é zero. E há aquelas pessoas que deixam o Espírito Santo trabalhar na vida dela para que ela possa realmente fazer aquela que é a vontade boa e perfeita de Deus, né? Porque a vontade de Deus é sempre perfeita. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Como ele vai trabalhar na nossa vida? Primeiro, ele vai desenvolver dentro de nós algumas virtudes. A Bíblia, ela não vai falar de todas as virtudes, mas ela fala das principais, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Bom, aqui, primeiro, Paulo, ele destaca as obras da carne, tá bom? Que são o quê? Os pecados. Nós devemos destacar primeiro as obras da carne para as nossas crianças, tá? Então, você vai verificar isso no versículo 19 ao 21. Geralmente, eles dominam quem? As pessoas que não crêem em Cristo. Então, nós precisamos ensinar as crianças que o pecado, ele está nas pessoas, principalmente que não crêem em Cristo. Por quê? Porque elas não desenvolvem também ali o temor, o respeito para o nosso Deus. Mas mesmo assim, depois de aceitarmos Jesus como o nosso Salvador, continuamos com a carne. Isto é, com os velhos hábitos. Tem pessoas que ainda que aceitaram Jesus, mentia e continua mentindo. Crianças que desobedeciam e continua desobedecendo. Nós precisamos ensinar que isso não agrada a Deus. Precisamos ensinar as crianças que quando elas tentam viver pelas suas próprias forças, elas acabam sendo infelizes, né? E elas começam a lutar, mas nada dá certo. Por quê? Porque o pecado ainda continua com a raiz ali dentro, tá bom? Mas não temos que viver derrotados. Devemos ensinar as crianças que podemos ter uma vida diferente. Como? Quando elas começam a deixar o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Devemos ensinar para as nossas crianças que o fruto do Espírito Santo, ele é desenvolvido naturalmente em nossa vida, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e quando passamos a ter uma comunhão diária com o Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Todo missionário, ele precisa estar enraizado. Ele é uma árvore e a sua raiz, ela precisa crescer. Como ela vai crescer? Quando ele desenvolve essa comunhão diária com Deus, através da oração, através da leitura diária, através de levar o seu louvor a Deus. Então, tudo isso ajuda com que aquela criança se desenvolva com um caráter cristão semelhante ao de Cristo, tá bom?